Opa, vamos começar nossa live, esperando o pessoal chegar. Vamos lá. Fala, Rodrigo. Tudo bem, meu caro? Beleza pura? Vamos começar nossa live aqui. E é o seguinte, aqui tá ao vivo. Fala, Rodrigo. E eu acabei de me tocar o seguinte. A aula começou, né? Meu filho tá em aula. E uma hora ele tem que entrar no... 1h da tarde ele tem que entrar na escola. Então, eu vou fazer a live aqui, mas eu tenho que ligar aqui, ó. Tem que ligar o fogão aqui, ó. Que o rango tá pronto. Mas tem que deixar ele quentinho. Isabela chegando. Tudo bem, pessoal? Então eu só tô fazendo isso aqui e a gente já vai começar a conversar, hein? Ao vivo, né? Live, né? Fazer o quê? Tem que ser assim mesmo, né? Deixa eu falar com ele aqui. Oi, Ian! A sopa tá esquentando, sopa com carne moída. Aí você pega um prato lá e serve, tá? Eu vou começar a live aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa live depois das instruções aqui pro garoto. Aqui é marketing digital, pai, escola, culinária, tudo junto. E, é claro, escrever com qualidade. É ou não é? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre gramática, disciplina e liberdade. E isso não é uma canção do Renato Russo, embora eu tenha me inspirado, é claro, nessa música que tem essa grande verdade, né? Disciplina e liberdade. E é sobre isso que a gente vai falar. A gramática como uma disciplina, né? E quando a gente pensa em gramática e disciplina, a gente vai pensar, claro, na disciplina escolar, na matéria, né? Matéria, disciplina, português, a gente vê a grade de horários, agora tem aula de português e nós vamos estudar gramática, certo? E não é sobre isso que a gente vai falar, tá certo? Não é sobre a gramática como esse sentido de uma disciplina escolar. Até não vamos entrar nesse assunto, mas assim, a gramática como disciplina escolar, ela falhou no Brasil. A gente precisa repensar a forma como a gente ensina gramática. E o escrever com qualidade, o meu trabalho, tem muito a ver com isso, tá? Mas eu quero pensar a gramática como uma disciplina, uma postura que você assume por livre e espontânea vontade, que não lhe é imposto, e que ao assumir por livre e espontânea vontade, ela vai trazer grandes benefícios para a sua escrita, né? Assim como qualquer disciplina, né? Como qualquer disciplina verdadeira que não lhe é imposta pelas circunstâncias externas, mas que vem de uma decisão sua, tá? Então vamos lá. A gramática, ela é um código, tá? Que normatiza a língua portuguesa. Sem a gramática, não haveria língua portuguesa no limite, tá certo? A língua portuguesa, ela se dissolveria em diversos dialetos regionais de matriz portuguesa. Mas o que faz com que eu chegue em Manaus e depois pegue um avião e vá lá pro Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul a Manaus, ao Acre, a Rondônia, né? Daquele energúmeno que tentou tirar os livros da escola pública de lá. Enfim, que eu vá do Rio Grande do Sul até o mais extremo da Amazônia e eu fale português em todos esses lugares, e que eu viaje para Portugal e fale português, e que eu vá para Angola e fale português, o que faz com que exista uma língua, uma unidade linguística ao redor do mundo, né, em torno da língua portuguesa, é a gramática da língua portuguesa, é a gramática normativa da língua portuguesa.
porque senão haveriam vários dialetos. A prova disso, por exemplo, é quando da unificação italiana, né? Antes de haver Itália, havia várias regiões que falavam dialetos próximos ao italiano, que eram oriundos do latim. Todos oriundos do latim. Tá certo? E aí, com a unificação italiana, começou-se também a criar uma unificação da língua italiana. E aí criou-se uma gramática da língua italiana. Bem, vamos fechar esse parênteses. Tá certo? Essa é a gramática. E aí vamos falar da gramática como essa disciplina, como essa postura. O que é a disciplina? A disciplina é uma obediência que você livremente escolhe assumir, é a boa disciplina, pelo menos, você livremente escolhe assumir, a um conjunto de regras explícitas ou implícitas. Tá certo? E essa disciplina, como você vai obedecer a um conjunto de regras, ela numa dimensão mais superficial, essa obediência vai te limitar. Certo? Essa obediência te limita. Então, assim, eu devo escrever você com acento circunflexo. É uma regra de acentuação. Isso está na gramática. Eu não posso escrever você sem acento circunflexo. Tá certo? Eu tenho uma série de regras de pontuação. Eu não posso começar uma frase com um pronome oblíquo, por exemplo. Tá certo? Eu utilizo este em alguns casos. Eu utilizo esse em outros casos. E por aí vai. Então, são uma série de regras que, sim, limitam a minha escrita. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso sair escrevendo. O vídeo deu uma pausada. Eu não posso sair escrevendo de qualquer forma. Então, sim, a disciplina me limita. A obediência a uma série de regras limita a minha ação. Certo? Beleza. Né? Porém, no longo prazo, e numa dimensão mais profunda, essa obediência é o que vai te libertar. É justamente o que vai te libertar. Olha só que paradoxo interessante. É aquilo que, numa dimensão mais superficial, limita a sua ação linguística, a sua fala, a sua escrita, é o que no longo prazo, numa dimensão mais profunda, vai libertar a sua própria experiência linguística. Tá? E aí que entra a ideia da disciplina ser a liberdade. Tá? E aí vamos falar um pouco mais sobre disciplina. Queria passar para vocês um pouco da minha experiência e da experiência de vocês também com a disciplina. Tá? Eu não sei se você sabe, eu contei isso numa live passada. Eu fui durante 8 anos, fui militar da aeronáutica. Eu sou formado em história, então trabalhei como historiador da aeronáutica, mas eu era militar efetivamente, né? Então, para ser militar, eu passei por um curso de formação militar, tá? Não fui para a selva, não fiz sobrevivência na selva, mas sim, passei por um curso de formação militar e peguei um pouco ali da disciplina militar. E desse pouco que eu peguei, muita coisa me serviu, tá? E eu vou dar assim 2 exemplos aí para vocês, tá? De como a disciplina ela me protegeu de algumas situações. A primeira num treinamento que eu fiz, a gente estava no treinamento se preparando para fazer a formatura, né? Aquela parada militar, que é toda uma forma correta de marchar e tudo mais. E eu, durante os treinamentos, eu me dedicava bastante a esses treinamentos. Me dediquei bastante. Eu tive a disciplina de me dedicar a esses treinamentos. Tá certo? Um belo dia, por N questões, eu dei um vacilo e cheguei atrasado num desses treinamentos. Tá certo? N questões aconteceram na minha vida e eu cheguei atrasado num desses treinamentos. E eu falei, estou fudido. Me desculpem aí a expressão, mas eu estou fudido, porque eu cheguei atrasado, todo mundo viu. Eu vou pegar aqui uma detenção, eu vou ficar final de semana no quartel, não vou para casa, né? O comandante lá, o major lá, vai comer o meu filho. E eu já, enfim, beleza, vai ser assim mesmo. Aí eu tô lá à tarde e o major me chama, né? Eu era um estagiário na época, eu não tinha nem patente ainda. Não era nem chamado de tenente, eu era estagiário. O major me chama e fala assim, estagiário Mendonça, que era como eu era conhecido, né? Eu era estagiário Mendonça naquela época. Estagiário Mendonça, por que o senhor não se apresentou para o início do treinamento às 5h45 da manhã?
Eu olhei para ele e falei a verdade. Eu falei, senhor, eu esqueci completamente. Eu estava no 7º sono. Eu não falei assim, né? Eu falei, esqueci completamente, senhor. Eu ia falar o quê? Eu ia ficar dando desculpa? Eu falei a verdade, né? Ele nem olhou para mim. Falou assim, tá dispensado. Aí eu olhei, uai, vou ser punido? Vou pegar detenção? Eu não peguei detenção. E sabe por que eu não peguei detenção? Eu nunca conversei isso com ele, mas eu tenho certeza que foi por isso. Porque ele me observava nos treinamentos e via a minha disciplina, né? A minha disciplina nos treinamentos, a minha dedicação de fazer os treinamentos corretamente, me protegeu. Ele relevou a minha falha em função da minha disciplina nos treinamentos. Oi, tia Nanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre gramática, disciplina e liberdade. Seja muito bem-vinda, tá? E fica aí com a gente que o papo está só começando. Então, essa disciplina me protegeu. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente era mais cobrado no quartel, no militarismo, era engraxar, manter os sapatos perfeitamente engraxados. Era para estar brilhando. Era assim, para você pegar o seu sapato e poder pentear o cabelo, né, com reflexo do sapato. Tá? Era nesse nível. Assim. O sapato tinha que estar perfeitamente engraxado. Tá? Beleza, nunca questionei porque simplesmente aprendi a engraxar o meu sapato, aprendi a engraxar o meu boot, né, que é aquela bota de cano alto que a gente usa, e sempre engraxei esse sapato, beleza? 10 anos depois de eu ter aprendido a engraxar o sapato e criado o hábito de engraxar o sapato, já fora da aeronáutica, eu fui entender o porquê que isso é cobrado no militarismo, sabe por quê? Porque quando você está andando no mato, você tem que proteger, tem uma coisa muito importante que você tem que proteger. Duas coisas. A primeira é a sua barriga, né? Se você tiver um problema intestinal, você está ferrado. A segunda é seu pé. Porque se o seu pé começar a ficar com bolha, ferida, tal, olha, você vai ter uma experiência 10 vezes pior ali. Entendeu? Você vai ter uma experiência 10 vezes pior, vai ser muito pior para você, a sua resistência, cara, vai ficar uma merda. Entendeu? Tudo funciona melhor quando seu pé está protegido. Entendeu? E o boot engraxado mantém o couro da bota macio. Se você tem o hábito de engraxar o couro, né, de uma bota, de um calçado, frequentemente esse couro vai estar sempre macio. E não sei se você já tentou andar no mato molhado com couro duro, você vai acabar com o seu pé. Entendeu? Então, aquela disciplina de engraxar o boot foi o que fez a diferença. Que eu peguei essa disciplina, mantive ela, inclusive depois de ter saído da aeronáutica, e foi o que fez a diferença na trilha que eu fiz agora, no verão. Subi um pico lá de 2.000 metros lá no sul de Minas, né? E a minha mãe estava com um boot, ela comprou uma bota de couro e ela não engraxou e eu estava com o boot engraxadinho, né? Ela reclamou do pé dela que estava machucando, eu não. Entendeu? Então a diferença estava aí, engraxar o boot. Então, esses são dois exemplos de como a disciplina, e aí estou dando um exemplo do militarismo, ela te protege, porque na hora do vamos ver, são aqueles hábitos diários que você adquire, eles vão fazer diferença para você. Tá? E como a gramática como disciplina pode te proteger? Bem, talvez se você falar alguma coisa, cometer um erro gramatical bem crasso, assim, que dê na vista, sua credibilidade na hora de falar, na hora de proferir alguma mensagem, né, na hora de dizer a tua mensagem, dizer a tua ideia, vai ser arranhada, concorda? E eu já vi isso acontecer. Né? Eu já vi uma pessoa começando a falar, houveram alguns questionamentos pro chefe dele, e o chefe, que era também bem enfim,
o chefe pegou e falou: houveram, houve no sentido de existir, não tem plural. Me desculpa. O cara já acabou com o que o cara queria dizer. Ah, o chefe estava certo, estava errado? Não vem ao caso aqui. Entendeu? O caso aqui é o seguinte: você se expressar corretamente é uma forma de você zelar pela sua própria imagem. E isso você adquire com a disciplina de conhecer a gramática da sua própria língua. Tá? Essa é como a disciplina te protege. Agora tem também o exemplo da disciplina que te liberta. Te liberta, por exemplo, de você poder caminhar, né? Fazer uma longa caminhada com o pé sem machucar o pé. Esse é um exemplo de como a disciplina te liberta, no caso aqui da vida, né, do Butch, do exemplo do Butch. Mas como a gramática como uma disciplina te liberta? Tá? Vamos voltar num outro exemplo de disciplina que eu sei que vocês conhecem. Karate Kid, Mestre Miyagi. Lembra do Mestre Miyagi? Ele estava ali treinando o Daniel San. O Daniel San já queria entrar para sentar o cacete, aprender a dar chute, golpe de karatê, colocar o pé na cara dos outros. Ele já estava querendo saber aprender a brigar para poder se defender lá dos valentões da escola. Né? Chegou todo empolgado para querer brigar. O Mestre Miyagi falou o seguinte: vai pintar a cerca. Aí foi lá, pintou a cerca. Terminou de pintar a cerca. E agora? Vamos treinar karatê? Vai pintar a cerca. Aí foi lá, pintou de novo. Aí ele terminou de pintar. Vamos treinar karatê? Não. Vai pintar a cerca de novo. Daí o Daniel San ficou puto. Eu vim aqui para treinar karatê. E esse velhinho japonês de olho puxado aqui tá me mandando pintar a cerca. Que merda é essa? Ele não sabia. Mas ao pintar a cerca, e ao simplesmente aceitar o fato de que tudo que ele tinha que fazer naquele momento era pintar a cerca, ele já estava treinando karatê. Né? Porque ele estava conformando a mente dele com aquela atividade, naquele momento. Né? Ele estava freando a impulsividade dele. Enfim, a disciplina de pintar a cerca estava trabalhando, estava conformando a mente dele para que ele fosse um bom praticante de karatê. Não é à toa que quando você pratica uma arte marcial, o seu mestre de arte marcial te cobra uma postura perfeita. Te cobra que você dê um soco e na hora de dar um soco você estique o seu braço ao máximo. Estou dando um exemplo. Né? Por quê? Porque essa execução perfeita, a disciplina de fazer essa execução perfeita, né, ela vai conformar a sua mente para você ser um excelente praticante daquela arte. A sua mente e o seu corpo. Né? Então ela vai te libertar. Ela vai libertar a sua ação para que na hora da prática você possa ter mais autonomia para praticar. Ter mais capacidade de execução, ter mais desenvoltura. E a disciplina da gramática, a disciplina de observar as regras gramaticais, ela vai fazer o mesmo com a sua experiência de linguagem. Ela vai fazer o mesmo na hora que você sentar para escrever. Ela vai te dar mais instrumentos, mais ferramentas para você se expressar, para você se expressar com mais liberdade, para você conseguir entender o que é que o seu pensamento está transmitindo e colocar esse pensamento na folha de papel, na tela do computador, da maneira mais próxima possível. Aproximar o que você escreve daquilo que você está pensando. A gramática, a disciplina de observar as regras gramaticais e escrever de acordo com elas e buscar estar de acordo com elas, essa disciplina ela vai libertar a sua experiência de linguagem. Vai fazer com que você se expresse de uma maneira mais efetiva. Vai fazer com que o seu pensamento e a sua escrita se aproximem. Entende? Vou fazer uma outra analogia aqui. Não sei se alguém aqui toca um instrumento. Você já parou, quem toca um instrumento sabe que muitas vezes você imagina uma nota, imagina um acorde, mas você não consegue executar.
Porque você não tem a técnica suficiente. O que te dá a técnica de executar qualquer acorde, ou o máximo de acordes possíveis que você imagine, o que te dá essa técnica é a disciplina da prática diária. Da mesma forma, na escrita, na fala, o que te dá a técnica de se expressar da maneira mais completa possível é a disciplina da prática diária. É a disciplina da gramática. Tá? Não só da gramática. A gramática não é a única dimensão da língua. Tá certo? Existem outras dimensões muito importantes. Mas sem a disciplina de observar as regras gramaticais, de obedecer a essas regras, a sua experiência com a linguagem, a sua experiência com a escrita, vai ficar manca. Ela vai perder boa parte da sua capacidade, da sua potência, da sua capacidade de expressão. Beleza? Então essa é a importância da gramática. A gramática não é aquele conjunto de regras que a gente estuda para poder passar num concurso, para poder passar no Enem. Tá? Não, a gramática é um conjunto de regras que ordena a língua portuguesa e que, quando nós observamos essas regras, a gente aprende a usar melhor as ferramentas da língua portuguesa, que são justamente as palavras e a maneira como essas palavras se relacionam. Essa é a importância da gramática. A gramática não existe para que a gente reclame dela e decore ela, aplique numa prova de concurso e depois esqueça. Não. A gramática existe para que nós nos expressemos melhor. Para que, inclusive, a gente pense melhor sobre a realidade à nossa volta e sobre nós mesmos. Porque a gente pensa com as palavras. Boa parte da nossa experiência de pensamento é com as palavras. Conhecendo melhor as palavras, a gente conhece melhor a nós mesmos. E a disciplina da gramática vai nos ajudar a isso. Por isso que a gramática liberta. Por isso que a gramática é disciplina e disciplina é liberdade. Porque ela te dá excelência. Ela te liberta porque ela te dá excelência na experiência linguística, na prática linguística. Ela permite que você compreenda um texto mais difícil. Depois volta no meu feed. Vou fazer um desafio aqui para quem tá vendo essa live. Volta no meu feed, pega o texto que está no feed, onde eu anuncio a live. Eu fiz esse texto deliberadamente numa linguagem um pouco mais sofisticada. Tá? Geralmente os meus textos no Instagram são uma linguagem mais simples, porque é o tipo de comunicação que se pede no Instagram. Né? As pessoas esperam uma comunicação mais simples. Tá? E eu não vou reinventar a roda. Mas esse texto eu fiz numa linguagem deliberadamente mais sofisticada. Justamente para desafiar vocês. Será que vocês compreendem tudo que está dito ali naquele texto integralmente? Será que vocês têm alguma dificuldade em compreender aquele texto ali integralmente? Porque para compreender aquele texto é preciso entender bem do funcionamento da gramática. Será que você compreende? Essa é uma pergunta importante. E eu gostaria que vocês não a respondessem de maneira superficial. Porque compreender um texto não se limita a entender superficialmente aquilo que se quer dizer. Um texto tem várias camadas de entendimento. Tá? E a gramática permite que a gente saia das camadas mais superficiais, da ligação entre as palavras, da forma ortograficamente correta de registrá-las, tá? Para compreender outras camadas do texto. Tá? A gente nunca deixa de compreender um texto, a gente sempre pode compreender um texto melhor. E nós estamos num país que desconhece muito da gramática, né?
que tem uma experiência de leitura muito pobre. O brasileiro lê uma média de 3 livros por dia, enquanto o norte-americano, por ano, perdão, enquanto o norte-americano lê 10. Tá certo? E não à toa, né, nós somos um país em que nós estamos nos entendendo cada vez menos. Eu faço uma ironia, eu escrevo uma ironia, a pessoa acha que eu estou defendendo um grande absurdo, né? Eu digo A, fulano entende B. Eu digo um fato, que por mais desagradável que seja, é um fato, a pessoa acha que eu estou dando uma opinião, né? E o clima histérico que a gente vive, principalmente nas redes sociais, principalmente ligado à política e outras polêmicas, muito desse clima de histeria está ligado às pessoas não compreenderem bem os textos. E elas não compreendem bem os textos porque elas não têm o treinamento necessário, a atenção necessária para compreender esse texto. E muito dessa atenção necessária vem da disciplina da gramática. Tá certo? Então a gramática te liberta. Ela permite que você compreenda textos mais difíceis. Ela liberta a sua atenção para você compreender o subtexto e para você compreender um texto na sua integralidade. Ela te dá mais desenvoltura para se expressar em qualquer ocasião. Tá? Quem entende gramática consegue se expressar de maneira sofisticada e de maneira simples. Quem entende bem gramática consegue ir na feira, né, falar com o pessoal, os pais dos alunos na escola pública, falar com o pessoal no ponto de ônibus de uma maneira e falar de uma maneira simples para que eles também entendam. Falar na linguagem deles, vamos dizer assim. Mas também consegue ir num fórum e discutir e, enfim, demandar alguma coisa de uma autoridade numa linguagem mais formal. Por quê? Porque ela tem a liberdade para se expressar conforme a ocasião pedir. Né? Então, as pessoas têm uma certa, um lugar comum hoje em dia, né? Virou um lugar comum, de que o importante não é saber gramática, o importante não é escrever certo. O importante é você ser compreendido. Como se houvesse uma dicotomia entre escrever certo e ser compreendido. Né? Como se houvesse uma dicotomia nisso. Tá certo? Como se houvesse uma relação de oposição necessária entre escrever certo e ser bem compreendido. Você pode escrever certo, né? Escrever de uma maneira formal, extremamente formal, para um ambiente que é formal, como você também pode escrever de uma maneira mais informal numa rede social, por exemplo. Quando você conhece a gramática, quando você sabe escrever certo, entre aspas, você consegue transitar por todos os registros de texto, por todos os mundos da linguagem, desde os mais informais até os mais formais. Agora, quem não sabe escrever certo, quem não domina a gramática, quem não conhece a gramática, consegue transitar somente em alguns ambientes. Consegue falar de maneira simples, transitar em alguns ambientes, mas tem extrema dificuldade em, por exemplo, defender as suas ideias para o seu chefe, entendeu? Para um grupo de empresários, para autoridades da sociedade, porque não consegue dominar os códigos formais da língua. Tá? Mais um exemplo de como a gramática liberta, porque ela te dá os instrumentos necessários para você se expressar em qualquer ocasião. Entendeu? Diferentemente de quem não entende a gramática, de quem tem dificuldade com a gramática. Ela vai ter muita dificuldade em utilizar a linguagem formal. E ela não vai conseguir tudo, ela não vai conseguir o que ela quer. Talvez ela nem tente. Porque ela já, de antemão, já sabe que não vai conseguir. Né? Por que as pessoas hoje são tão passivas? Oi, Gilles Rand
Sargento 53, esse Sargento 53 é bom, hein? Conheço ele. Edlerhan, seja muito bem-vinda. A live está acabando, então assim, hoje a gente falou sobre gramática, disciplina e liberdade, tá? A live vai acabar daqui a pouco, mas ela vai ficar no ar 24 horas. Te convido a ver o início da live. E depois, enfim, eu posso também, depois você pode entrar na lista VIP, né, aqui do Escrever com Qualidade, que eu tenho outras lives que eu posso compartilhar, tá? Que eu jogo essas lives no YouTube, enfim. Então é isso, pessoal. Tá? Gramática é uma disciplina, mas a disciplina é liberdade. Tá? Por que as pessoas hoje em dia são tão passivas? Por que elas aceitam tudo? Porque elas não discutem diante dos maiores absurdos que acontecem todos os dias, com elas mesmas e com os outros? Por que elas se acovardam? Né? Isso pode ser explicado por vários motivos, mas talvez falta a elas o instrumento verbal, o instrumento de verbalizar essa indignação, essas coisas erradas. Verbalizar de uma maneira mais hábil, para convencer outras pessoas de que aquilo está errado. Né? Então a gramática, ela aumenta a tua capacidade de expressão, e ela te liberta, ela te dá meios para você operar no mundo, seja reagindo a uma injustiça, seja conseguindo algo para você, enfim. Tá? E é isso, pessoal. Gramática é disciplina. Disciplina é liberdade. Mas disciplina também é prática. E a prática, né, para ela ter resultado, ela tem que ser constante. Ela tem que ser um pouco todo dia. Ela tem que ser 1% melhor todo dia. Tá certo? Então, vou deixar a pergunta para vocês e nós vamos continuar esse papo numa outra live. Mas a pergunta que eu vou deixar para vocês é: o que você está fazendo todos os dias para melhorar na disciplina da gramática? Para conhecer melhor da gramática e, consequentemente, da sua língua e da sua forma, da sua expressão verbal, escrita nessa língua. O que você está fazendo todo dia? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Porque na próxima live eu vou dar um caminho, um mapa, para vocês terem uma prática e melhorarem, se aprofundarem nessa disciplina da gramática. Exato. Disciplina é prática. Disciplina é prática. Não adianta eu tenho disciplina se você não pratica todo dia. Não tem como. Alguma coisa você tem que praticar. Todo dia, constantemente. Tá certo? Você tem que praticar. Quem gostou da live, manda um joinha aí, manda uma palminha, manda um coraçãozinho, manda um feedback aí pra gente, pra eu ficar feliz também, né? Quem gostou? Quem quer ver a outra live? Valeu, Gil. Rodrigo, show. Pessoal, então é o seguinte, vamos dar uma força aqui pro Escrever com Qualidade. Compartilha essa live com um amigo. Obrigado, Gil. Compartilha essa live com um amigo. Beleza? Pega aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulozinho aqui embaixo. Manda essa live para um amigo que você sabe que vai gostar e que vai aproveitar essa live. Beleza? É a única coisa que eu peço para vocês. Tá? Vou fazer uma próxima live, vou dar o caminho das pedras para você ter essa disciplina, para você ter essa prática diária. A única coisa que eu peço para vocês, compartilhe com um amigo de vocês. Só um. Mas assim, compartilhe agora. Porque se você não compartilhar agora, você vai almoçar, você vai tomar um café, você vai esquecer. Não é por mal, você vai esquecer. Entendeu? Então compartilhe agora para você não esquecer. Posso contar com vocês? Tenho certeza que eu vou poder contar com vocês. Beleza? Fica ligado aqui no canal, tá certo? Quem quiser se inscrever na lista VIP, clica ali no botão para se inscrever na lista VIP, no link da minha bio, tá? Para ter mais notícias, conteúdos, enfim, tá? E a gente vai continuar esse bate-papo em outras lives. Beleza? Um abraço!